Imagine marcar um tempo com Jesus, mas já no fim do dia, você percebe que gastou toda a sua energia com o trabalho, a família, o lazer. Então, cansado diz: Senhor, amanhã eu compenso. Ou então, promete que vai obedecer, mas na hora que te custa algo, muda de ideia. Ah, Jesus, o Senhor entende, né? Aí vem o dia de celebrar com Ele. Você passa no shopping, compra presentes e roupas, mas são todas para você mesmo. Quando se dá conta, só sobraram algumas moedas. Você entrega para Jesus e diz: compra algo simbólico, mas é de coração, viu? E no fim, enquanto come pipoca assistindo a vida passar, olha para o lado e vê que Jesus continua ali. Oferece então o que sobrou no fundo do pacote, só aqueles milhos duros que não estouraram, sabe? E diz: você quer? Será que ele merece isso? As sobras da nossa devoção, da nossa fidelidade, dos nossos recursos, do nosso serviço? Você daria restos a um Deus santo? Queria te fazer uma pergunta. A quem ou a que nós somos devotos? Eu não estou fazendo uma pergunta relacionada a que santo que você é devoto, ok? Eu espero que você seja devoto ao Santo Jesus. Mas de uma forma mais geral, mais ampla. Aqui nós somos devotos ao trabalho, somos devotados ao nosso trabalho, à família, aos estudos, aos sonhos ou projetos pessoais que nós temos, ao nosso corpo. Hoje nós somos uma geração com muita gente devotada aos seus corpos físicos, né? Ao time de futebol, ao ministério. Veja, cada uma dessas coisas, sem dúvida alguma, requer, certo? Uma parte ou um pouco da nossa devoção. E Deus? E a Deus? Nós achamos que nós somos devotos, devotados a Deus. Todo ser humano, ele é devotado a alguma coisa. Nós somos pessoas diferentes, vivemos em contextos diferentes, estamos em momentos de vidas diferentes e talvez nós depositamos a nossa devoção em aspectos diferentes. Tá? Você está na fase de trabalho, você se dedica ao seu trabalho, construção da sua carreira. Se você tem filhos, você certamente se dedica aos seus filhos. Isso não é para ser diferente, porque Deus nos criou para que nós pudéssemos realmente administrar aquilo que Ele deposita na nossa história, deposita na nossa mão. Mas a nossa devoção a Deus deveria ser o centro em relação a todas essas demais realidades. Eu vou perguntar de novo. Nós somos devotos a Deus? Nós podemos até achar que nós somos devotos a Deus. Talvez a gente possa até responder, sim, eu sou. Eu vou mudar a pergunta então. Será que Deus pensa o mesmo? Será que Deus, ao olhar para nós, Ele diz, está aí, esse pessoal é um pessoal devoto a mim? Por favor, entenda, eu não estou falando sobre crer em Deus, ok? Não é disso que eu estou falando. Segundo a Bíblia, até os demônios acreditam em Deus. O que significa que há uma medida de fé que não tem qualquer tipo de significado, ok? Concreto, genuíno. A Bíblia diz que a nossa prioridade em devoção deveria
ser dada a Deus, a Ele. Veja, o primeiro mandamento não é simplesmente um mandamento sobre crer em Deus, mas é um mandamento sobre ter uma verdadeira devoção do nosso coração a Ele. Vamos lembrar, Decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos começam com esse mandamento: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Veja, o primeiro mandamento não começa: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, creiam em mim. Não, ele não começa assim, ele começa afirmando: não terás outros deuses diante de mim. Nas culturas antigas, um Deus era, na maioria das vezes, alguém ou algo que tinha como representatividade o anseio que havia no coração de um determinado povo, ou de pessoas. Então, por exemplo, você tinha lá os deuses da guerra. Por quê? Porque havia um anseio no coração das nações, dos povos, de conquistar outras nações. Você tinha os deuses da fertilidade, porque havia esse anseio, esse desejo no coração das pessoas, Então, os deuses, na maioria das vezes, eles representavam algum anseio, na verdade, de um povo, algum desejo de um povo. É por isso que o primeiro mandamento da lei, que é dado a Israel, não diz que eles deveriam adorar outros deuses, porque ao fazerem isso, eles na verdade estariam demonstrando a devoção do seu coração, o anseio do seu coração, por outras realidades que não o Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O ponto aqui é que Deus, ele entende a devoção como uma expressão do amor que é dado a Ele. É assim que Deus vê a devoção. Então, quando nós somos devotados a algo, é porque nós amamos aquilo. Por isso Deus diz que a nossa devoção a Ele deveria ser uma devoção que supera todas as demais realidades. É por isso que o fundamento da lei, ele não é estabelecido com proibições. O fundamento da lei de Deus não é estabelecido sobre você pode fazer isso e você não pode fazer aquilo, mas está estabelecido no amor que nós expressamos a Deus. Muitas vezes nós temos essa preocupação, mas é uma preocupação equivocada no nosso coração. Será que se eu fizer isso eu estou pecando? Eu posso fazer aquilo sem estar ofendendo a Deus? Veja, sem nós percebermos, quando nós fazemos esse tipo de pergunta para nós mesmos, e às vezes nós fazemos para outros, eu como pastor ouço muitas pessoas me perguntando, se eu fizer isso é pecado? Eu sempre acho isso engraçado. Veja, na verdade isso indica para a gente um desvio do nosso coração. Porque o que Deus espera, quando nós falamos de devoção, é que na verdade o nosso coração esteja inclinado para o nosso amor a Ele. A resposta da nossa parte, o amor que Ele demonstra por nós. Por isso, Jesus diz que o maior de todos os mandamentos é o Shema, esse chamado que Deus faz ao seu povo, à nação de Israel, e depois à igreja dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Veja, todas essas palavras têm a ver com o Decálogo, os 10 mandamentos e outras coisas que ele havia dito. Então, ele está dizendo: olha, eu não quero que vocês obedeçam essas coisas meramente por um interesse ou por medo de que se não fizerem isso, vocês não vão estar sendo abençoados. Então, se vocês não fizerem, vocês vão lidar com consequências em relação a isso, mas o que deveria motivar vocês a fazerem o que eu estou dizendo para vocês fazerem é o amor por mim. Ouça Israel. Ouça Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se Ele é o único Senhor, então Ele é o alvo máximo do nosso amor. Qual é o gráfico aqui que representa a sua vida? Qual é o gráfico aí que representa a nossa vida? Nós temos Deus como parte da nossa vida. Eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu lazer, eu tenho meus filhos, e eu tenho Deus. Eu tenho a minha religião. Todo mundo diz, a gente precisa ter uma religião, né? Não importa qual seja. Ou, Deus é o centro. Ele é o centro. E nós fazemos parte de quem Ele é. Assim como a nossa família faz parte. Assim como o nosso trabalho faz parte. Assim como o nosso lazer faz parte. Entende? Não é Deus, eu e as outras coisas estão em torno de mim, não. É Deus, eu e todas as demais coisas com as quais eu interajo estão em torno dele. Qual dos dois gráficos representa a nossa vida? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia comigo, abri-la em Malaquias. Malaquias é o último livro do Novo Testamento. Então, se você achar Mateus, você vira à esquerda. Ok? Mas se você abrir em algum livro do Antigo Testamento antes de Malaquias, vira à direita. E segue que você vai chegar nele. Ok? Malaquias. O livro de Malaquias vai ser a base desse mês para a gente. Nós vamos fazer um estudo no livro de Malaquias, ok? Nós vamos passar o mês todo conversando com as Escrituras a partir do livro de Malaquias. E para fazermos isso, eu preciso fazer um contexto primeiro para você. Um contexto do livro. A profecia que é trazida aí por Malaquias, ela deve ter ocorrido, provavelmente, no contexto do retorno do povo de Israel, que havia sido levado cativo para a Babilônia e que tinha ficado cativo na Babilônia por 70 anos. Então o povo saiu de lá. Uma primeira leva saiu de lá sob a liderança de Esdras, uma segunda leva sai de lá sob a liderança de Neemias, e Malaquias, assim como um Ageu, que é um outro desses profetas, e Zacarias, eles fazem parte desse mesmo período, desse mesmo contexto. Então, o livro é escrito por Malaquias, essa profecia vem através de Malaquias, dentro desse contexto aonde Israel volta para a terra da Judéia, ele volta para Jerusalém, e eles estão agora ali no projeto de reconstrução da vida deles. E embora o povo tenha voltado para a Judéia e para Jerusalém, eles na verdade estavam desanimados diante das circunstâncias com as quais eles estavam lidando. A construção da cidade de Jerusalém estava sendo mais complicada do que eles imaginavam. Haviam as nações ao redor que estavam resistindo ao retorno deles para a terra da Judéia, ao retorno deles para a terra para a cidade de Jerusalém. Para você ter mais detalhes disso, você pode ler na sua casa o livro de Neemias, o livro de Esdras, que contam para a gente isso. Você pode ler também o livro do profeta Ageu, o livro do profeta Zacarias, que vai completar, esse cenário histórico para você. E o que estava acontecendo é que eles, diante daquelas circunstâncias com as quais estavam lidando, estavam, como povo, respondendo com uma postura de descaso para com Deus. Eles não estavam sendo fiéis à aliança do Senhor. A esse ame, ouça Israel, ame o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento. Eles não estavam priorizando a reconstrução do templo. Eles começaram com a reconstrução do templo, mas depois eles pararam e falaram assim, peraí, por que nós estamos reconstruindo o templo? Nós temos as nossas casas para reconstruir. Vamos dedicar tempo às nossas casas. Nós temos os nossos negócios. Vamos dedicar tempo aos nossos negócios. Vamos cuidar da nossa vida primeiro. Depois, a gente cuida das coisas que tem a ver aí com o templo e das coisas de Deus. Eles não estavam valorizando
uma vida de santidade, estavam vivendo de conformidade com aquilo que a cultura dos povos ao redor deles determinava. E é dentro desse contexto que Deus levanta Malaquias como seu mensageiro. É interessante que a palavra Malaquias significa mensageiro. O nome Malaquias significa isso, mensageiro, mensageiro de Deus. Então Deus levanta Malaquias como seu mensageiro para levar o povo ao arrependimento e a uma vida de fé que fosse autêntica. Um primeiro fato, então, que é demonstrado para nós através de Malaquias, é que nós podemos estar dando as sobras da nossa devoção a Deus. Quando é que nós fazemos isso? Quando é que passamos a dar a sobra da nossa devoção ao Deus Santo? Eu quero olhar com você hoje Malaquias capítulo 1, e nós vamos ver que isso acontece quando nós duvidamos do amor do Senhor por nós. Veja, o livro começa dizendo assim, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas eu rejeitei Esaú. O ponto em questão aqui é que o povo de Israel, que voltou para sua terra, estava sem qualquer expectativa em relação à aliança, em relação a quem Deus realmente era para eles. Eles voltaram, mas eles não estavam com o seu coração inflamado, baseado naquilo que eles esperavam, mediante as mensagens de Neemias, a liderança de Neemias, a restauração, né, da lei por Esdras, a mensagem que eles receberam, olha, nós vamos voltar, depois de 70 anos nós vamos voltar, nós vamos reconstruir, né, a nação. Eles voltam, mas o coração deles não estão tomados por essa expectativa, porque eles se deparam com um cenário que não era uma resposta àquilo que estava na imaginação deles, aquilo que eles imaginaram quando eles ouviram os profetas anunciando a respeito do retorno, a respeito da reconstrução do templo, a respeito da reestruturação da nação. O livro de Ageu é um outro livro profético que descreve isso. O povo já havia começado a reconstrução da cidade de Jerusalém, haviam reconstruído o templo, os muros, sob a liderança de Neemias em 52 dias. Olha isso, um milagre de Deus. E aí eles começaram a reconstrução do templo, mas depois eles começaram a desanimar e cada um cuidar dos seus próprios interesses, justamente porque as circunstâncias ao redor deles não havia se manifestado conforme a expectativa do coração deles. Ou seja, eles estavam atrelando o amor do Senhor por eles com base nas situações e circunstâncias que estavam lidando. Então, o início do questionamento de Deus aqui vem porque eles estão dizendo, o Senhor não nos ama. Nós voltamos para a terra, nós estamos aqui, nós estamos novamente na Judéia, nós estamos novamente em Israel, Ele diz ser o nosso Deus, mas veja os nossos problemas, veja as nossas dificuldades, veja as nossas lutas, olha os nossos inimigos ao nosso redor, olha como as nações ao nosso redor estão prósperas, mas nós aqui ainda estamos lidando com essa mesma situação. Olha a situação da cidade, olha esse templo que nós começamos a reconstruir, não é metade do templo que Salomão havia feito. Não, Deus não nos ama. E o Senhor então começa a mensagem dele dizendo, eu sempre os amei. Eu sempre os amei. Eles olhavam ao redor, eles viam a prosperidade dos seus inimigos,
Eles olhavam para si mesmos e eles viam as suas dificuldades, aquilo com o qual eles estavam tendo que lidar, e isso roubou do coração deles a devida devoção ao Senhor. Roubou do coração deles uma resposta entusiasmada de devoção ao amor do Senhor, porque eles começaram a olhar para as circunstâncias e medir o amor de Deus por eles a partir das circunstâncias. E talvez você pare e diga: ok, Ricardo, interessante isso, mas veja, isso não tem nada a ver comigo. Será que não? Será que nós não estamos oferecendo as sobras da nossa devoção a Deus, porque nós temos medido muitas vezes o amor dele por nós, com base nas circunstâncias que nós estamos vivendo? O casamento que não vai muito bem, não vai do jeito que você esperava. Os filhos que continuam dando problemas. A empresa que continua sem dar o lucro que você esperava que desse. A expectativa de um relacionamento que você vive sonhando, mas que não acontece, que não tem. Aquela promoção que você esperava que não aconteceu. Aquela circunstância que você precisava, esperava, orava e tinha expectativa de ver resolvida e que ainda não foi. E eu poderia continuar aqui. Veja, quando nós começamos a medir o amor de Deus por nós, a partir disso, a partir das circunstâncias que estão ao nosso redor, nós começamos a questionar: será que Ele realmente nos ama? Mas qual é a resposta do Senhor para Israel e para nós quanto a isso? Veja, a resposta dele está baseada em sua aliança. Olha como ele responde. Ele diz: transformei suas montanhas em terra. Ele está falando de Esaú, ok? Dos edomitas, que eram aqueles que estavam vivendo ao redor de Israel. Eles estavam dizendo: olha, Deus não nos ama. Ele não nos ama. Porque Ele diz que nos ama, mas olha como está Edom. Olha como está a vida daqueles que estão ao nosso redor, que não temem a Ele, não o honram, não o buscam, não o adoram, não o servem. E aí Ele diz: eu sempre amei vocês. O meu amor por vocês está baseado na aliança. Não havia Jacó e não havia Esaú, e eu não escolhi Jacó. Jacó representa Israel, ok? E eu rejeitei Esaú. Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor: todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto, embora Edom afirme, Edom é Esaú, ok? As nações que estão ao redor de Israel: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei, e elas serão chamadas terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Veja, quando nós olhamos ao nosso redor e nós vemos pessoas que não temem a Deus, podem até dizer: eu creio em Deus, mas não temem a Deus, ok? Não têm um coração devoto para Ele. E nós começamos a olhar para a vida dessas pessoas e medir o seu sucesso profissional, medir as coisas que eles alcançam, o que eles conquistam, medir a tranquilidade que eles possam estar vivendo com relação à perspectiva da sua família e etc., em relação às circunstâncias e situações que nós estamos vivendo. Se nós começamos a medir o amor de Deus nessa base, nós, assim como Israel, podemos chegar a essa conclusão: Ele não nos ama. A nossa devoção a Ele pode ser reprimida.
E o que Deus está dizendo aqui para Israel é: vocês precisam se lembrar que o meu amor por vocês não está baseado nas circunstâncias que vocês estão vivendo no momento da vida de vocês, está baseada numa aliança que vai perdurar eternamente. Embora Edom possa estar vivendo um momento bom, o fato é que eles lidarão um dia com o meu juízo, e vocês não lidarão com ele. Pode parecer estranho, pode parecer... Sabe, acontece algumas coisas aqui no nosso tempo de adoração e tudo mais, que eu acho... é simplesmente fantástico. Porque mostra para a gente que o Espírito do Senhor é aquele que alinha as coisas, nesse tempo que nós temos aqui. Veja, eu não conversei nada com o Reis sobre isso, o que eu ia falar, o que ele ia pregar. Uma das citações que o Reis fez aqui foi essa aqui. A resposta do Senhor para Israel é a mesma resposta que Ele tem para mim e para você. O amor dEle por mim e por você não é medido pelas circunstâncias e situações que nós experimentamos aqui, mas é medido por uma realidade que está baseada na eternidade, não nas circunstâncias. Deus diz de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Paulo diz: Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor. O ponto é, por mais que a gente possa ter circunstâncias e situações nessa nossa vida aqui, essa nossa vida aqui não representa toda a vida. Amém. Ok? A vida é marcada por uma realidade da eternidade, que começa aqui, mas que vai além daqui. E o ponto é que se nós olharmos para a realidade do amor de Deus baseado fora da aliança, pode ser que a gente chegue a essa conclusão, sim, Ele não nos ama. Mas quando nós olhamos para o amor dEle, referendado por aquilo que Ele fez por nós, referendado pela realidade da sua aliança, referendado pelo fato de que Ele não precisava, mas Ele quis nos trazer de volta para Ele. E havia um preço a ser pago por isso. E o preço a ser pago por isso era a vida do seu próprio filho. O bem que o Pai tem mais precioso foi dado por mim e por você, por uma demonstração de amor. Não por merecimento, uma demonstração de amor. Então, nós começamos a perder a chama da devoção, nós começamos a servir o resto da nossa devoção a Ele. Quando o nosso coração começa a perder a fé, a convicção de que essa mesa aqui fala dessa aliança que é firmada no amor dEle por nós. Nosso entusiasmo em adorá-lo, nosso anseio pela presença dEle, começa a ser sobras daquilo que a gente tem. Quando as circunstâncias são usadas pelo inimigo para começar a gerar um questionamento no nosso coração sobre o amor dele por nós. E todas as vezes que isso acontece, o que nós temos que fazer é olhar para a cruz. Todas as vezes que isso acontece, nós precisamos voltar os nossos olhos para o que essa mesa nos convida a lembrar. Mas a nossa devoção começa a ser o resto daquilo que a gente serve para Deus quando nós valorizamos mais o ser humano do que o Senhor. Veja, o texto continua dizendo: o filho honra o seu pai. É o Senhor que está fazendo aqui. Você percebe que ele está numa contenda, né, com Israel, comigo, com você. O Senhor honra o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Eu não vou dizer 100%, mas 99% das pessoas com as quais eu converso
dizem assim, Deus é pai. Então, ele diz aqui, se eu sou pai, onde é que está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Se nós que fomos alcançados pela realidade da aliança, dizemos, Jesus é o Senhor, a pergunta dele é, onde está a honra que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. E lembrando que todos nós somos sacerdotes, estamos na nova aliança. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem, a mesa do Senhor é desprezível. No contexto de Malaquias, ou do Antigo Testamento, o povo desonrava o Senhor e o desprezavam mediante o tipo de animal que eles levavam para o sacrifício. E os sacerdotes acolhiam e aceitavam os mesmos, porque eles não queriam ser desagradáveis às pessoas. Ele diz, na hora que trazem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecer isso ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Sabe, eles tinham mais preocupação de honrar e de respeitar as pessoas do que a Deus. A sua devoção era maior ao que estava estabelecido pela sociedade do que aquilo que estava estabelecido por Deus. Nós não trazemos animais. No nosso contexto, isso pode ser aplicado em relação ao que nós estamos dispostos a entregar de nós mesmos ao Senhor. Porque a Bíblia nos diz que na nova aliança, nós nos tornamos o sacrifício vivo, santo e agradável. Nós, a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos anseios, os nossos sonhos, ok? Isso se torna a nossa oferta ao Senhor. Paulo diz para a gente em Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse é o culto lógico de vocês. O que Paulo está dizendo aqui, para eu dar uma contextualizada, é aquilo que a gente faz aqui. Okay? Em canções, em ouvindo as Escrituras e tudo mais, nós levamos para fora daqui. E nós vivemos com base nessas realidades. Isso é o nosso culto racional. É ilógico a gente dizer e cantar e afirmar que Ele é o Senhor, e depois, durante a semana toda, termos outros que sejam senhores sobre a nossa vida. É ilógico. E veja, a saída não é dizer, bom, então eu vou chegar mais tarde para eu não cantar. Ok? Não é essa. A perspectiva é, eu preciso mudar a maneira que eu encaro essas realidades. Veja, quando nós damos da sobra do nosso tempo, quando nós damos da sobra do nosso empenho, quando nós damos da sobra da nossa dedicação, quando nós damos da sobra da nossa atenção, quando nós damos da sobra da nossa prioridade, quando nós damos da sobra do nosso compromisso, quando nós damos da sobra do nosso engajamento, quando nós damos da sobra das exigências que nós fazemos para os nossos filhos ao Senhor, isso revela o estado da nossa devoção. Isso era revelado lá em Malaquias através do tipo de animal que eles traziam. Mas no nosso contexto, é revelado assim.
No nosso trabalho é uma prioridade máxima para a gente. Darmos o nosso melhor. Ficarmos até o último momento e, se precisar, ficar mais. Sermos pontuais. Mas quando diz respeito àquilo que a gente deve expressar em adoração ao Senhor, então, não, ele entende. A gente está muito cansado. Ele compreende. Será que a gente não está comunicando isso? Veja, quando nós entendemos que a gente precisa exigir dos nossos filhos que eles não faltem da escola, quando nós cobramos deles a sua dedicação aos estudos, mas nos encontros que são feitos para fortalecer o relacionamento deles com Deus, a vida deles com Deus, isso não tem a mesma importância, o mesmo peso para a gente? Será que não é isso que nós estamos fazendo? Quando a nossa agenda, previamente estabelecida, não pode ser alterada, caso haja uma atividade, um programa, que surgiu para buscarmos o Senhor, mas o nosso compromisso de adoração a Ele pode ser negociado por convites que chegam a nós, dos nossos amigos, família, empresa. Será que não é isso que a gente está fazendo? No nosso trabalho, no jogo de videogame, no entretenimento, do cinema, nós damos todo o nosso empenho e a nossa atenção. Você está lá jogando videogame, teu pai fala para você, filho, vai fazer teu... Não dá, pai, eu não posso parar o jogo agora. Mas nós estamos diante da palavra de Deus, estamos ouvindo o ensino, ou estamos lendo as Escrituras, e um WhatsApp chega, e a gente deixa de lado. Percebe? Para o trabalho, para o estudo, para o lazer, nós estamos sempre prontos. Mas para a missão, Deus diz para Israel, vocês querem me oferecer isso? Oferece isso para o seu governador. É esse tipo de vida que vocês querem oferecer para mim? Tenta oferecer isso lá no seu trabalho para ver se o seu patrão vai aceitar. Tente, como funcionário, fazer isso. Tente, como patrão, ver se você aceita uma postura dessa de um funcionário seu. Mas vocês acham que eu tenho que aceitar isso de vocês? É isso que o Senhor está dizendo. E sabe, porque nós tememos mais as pessoas do que a Ele, nós temos medo de dizer isso que eu estou dizendo aqui. Nós temos igrejas abarrotadas e lotadas de pessoas que talvez, se ouvisse uma mensagem como essa que eu estou compartilhando aqui com vocês, não estivesse tão abarrotadas e lotadas assim, como elas estão. Porque é uma preocupação em se dizer aquilo que as pessoas querem escutar, aquilo que agrade a elas, aquilo que faça com que elas permaneçam. E Deus dá uma dura aqui nos sacerdotes, agora sim, os sacerdotes como líderes, porque Ele diz, eles trazem isso para vocês, e seria obrigação de vocês estar dizendo, esse animal eu não recebo aqui para sacrificar.
Mas vocês recebem. Vocês recebem. Veja, a nossa devoção começa a ser sobras para Ele. Quando nós temos mais medo do que as pessoas dizem, do que elas pensam, do que elas acham, do que de quem Ele é, do que Ele pensa, do que Ele diz. Será que não é assim que muitas vezes a gente age? Por favor, entenda, eu não estou dizendo que a gente não deva fazer o melhor no nosso trabalho, ok? O que eu estou dizendo é, eu faço o melhor no meu trabalho, mas eu não faço o melhor para Deus. Não é? Bom, então eu vou fazer o pior no meu trabalho. Ok? Por favor, não aplique o negócio da maneira errada. Eu preciso fazer para Deus. Como eu acho que é importante eu fazer no meu trabalho. Eu preciso cobrar dos meus filhos em relação ao relacionamento deles com Deus, ao conhecimento da palavra, como eu cobro deles em relação à escola. Eu preciso me esforçar com eles, se eles ainda estão dentro dessa condição, para viabilizar a presença deles naquilo que acontece, naquilo que é oferecido para eles através das atividades da igreja. Como eu me esforço em prol da escola deles. Então não é para fazer uma inversão disso. Ok? Está muito bom o jeito que a gente lida com o nosso trabalho. O que não está bom é do jeito que a gente lida com ele. E se a gente lidar com ele da maneira que a gente deve lidar, você pode ter certeza que o seu trabalho vai ficar melhor ainda. Mas por último, essa devoção, ela começa a ser uma expressão da nossa sobra diante de Deus, quando a adoração deixa de exercer o fascínio no nosso coração. O Senhor diz assim: e agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo. A adoração é a razão primeira da nossa existência. Não é o nosso trabalho, não é a nossa família, não é nem mesmo a pregação do Evangelho. É a adoração. Devoção está diretamente ligada à adoração. O nosso primeiro chamado não é para as pessoas. O nosso primeiro chamado é para Deus. É para Ele. Nosso manual de doutrina, certo? Chamado Confissão de Fé, de Westminster, tem lá 2 catecismos. A gente chama um catecismo maior e um catecismo menor. O menor é usado para ensinar as crianças, é resumido. E o maior é para os adultos.
Na pergunta 1 do Catecismo Maior e também na pergunta 1 do Menor, nós temos: qual é o fim principal, essencial do ser humano? E a resposta é que o nosso fim é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Tudo vem disso. Sabe, o nosso trabalho vem disso. Você pode trabalhar de duas maneiras. Você pode trabalhar para você mesmo, ou você pode trabalhar para que isso traga honra e glória para Ele. Você pode criar os seus filhos para você mesmo, ou você pode criar os seus filhos para que isso traga honra e glória para Ele. Você pode viver um momento de lazer para si mesmo, ou você pode viver um momento de lazer que traga honra e glória para Ele. E a razão de ser hoje, antes de vir para cá, eu estava na mesa com a Suzy, nós estávamos conversando, e ela estava dizendo para mim: sabe, amor, eu me convenço cada vez mais que a única razão plausível da nossa existência aqui é que a nossa vida realmente possa trazer honra e glórias para Ele. Porque não importa, meu querido e minha querida, quão efetivo seja a sua profissão, quão grande seja um ministério que a gente possa ter, vai acabar um dia. Vai acabar. Sabe? Um dia eu não estarei aqui na frente. Outra pessoa estará aqui. Um dia você não estará à frente do seu negócio. Um dia você não estará na posição que você está na sua empresa. Um dia você não vai ter quem está deitado ao seu lado, na sua cama, com você, aqui. Porque a realidade da vida transcende isso. E o que dá sentido à vida aqui é essa consciência do porquê é que nós existimos. O nosso primeiro chamado é um chamado para Ele. Sabe, o que nós derramamos para as pessoas, seja para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os funcionários, para o patrão, para as pessoas na rua, quando a gente compartilha o Evangelho, o que nós derramamos para as pessoas é aquilo que Deus derramou em nós. E Ele derrama em nós nesse lugar de encontro, nesse lugar de adoração. Israel foi formada para ser uma nação de sacerdotes. Israel foi formada para modelar a adoração que as nações da terra deveriam trazer ao Senhor. Veja o que Êxodo 19, 5 e 6 diz: agora, se me obedecerem fielmente, é Deus que está falando, e guardarem a minha aliança. Veja, vamos lá para o ponto 1, ok? O seu amor está firmado na sua aliança. Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Que lindo é isso! Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você vai dizer a Israel, aos filhos de Israel. Deus está falando isso com Moisés. Olha que coisa linda. Tente evocar na sua imaginação, ok? Deus chamando as nações da terra, e Ele pegando uma caixa. Você tem uma joia na sua casa, algo que você julga ser muito precioso, que você guarda com muito carinho e amor. Ele chamando as nações da terra ao seu redor, Ele abrindo aquela caixa e dizendo: olha que joia linda que eu tenho. Chama-se Israel. Preciosa para mim. Todas as nações da terra são minhas, mas Israel é uma joia preciosa para mim. Mas sabe o que é mais extraordinário? É que na época de Malaquias, a adoração se tornou algo meramente religioso, ritualístico, parte de uma rotina, da qual as pessoas queriam logo se verem livres. A mesa do Senhor começou a ser algo que as aborrecia. Vai chegar logo a hora de eu entregar meu animal?
essa música não acaba mais, não. A igreja também é composta de uma comunidade de adoradores. É interessante que o apóstolo Pedro, ele toma esse texto de Êxodo para referendá-lo a nós, como povo de Deus hoje. Pessoas que foram resgatadas do império das trevas, para serem um sacerdócio santo e demonstrar através da sua vida de adoração quem Deus é de fato. Então nós vemos em 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Veja, ele está baseado em Êxodo. Povo exclusivo de Deus. Vocês são a joia dele agora. Vocês estão no porta-joias dele agora. Ele chama as pessoas ao seu redor e diz, olha que joia linda que eu tenho aqui, é a minha igreja. Olha que joia linda que eu tenho aqui, é o fulano, é o beltrano, olha que joia maravilhosa. Isso deveria nos encher de fascínio. Deus olhar para nós e dizer, eu tenho prazer em vocês, eu tenho alegria em vocês. Sabe, eu não só tolero vocês, Deus não nos tolera, Ele nos ama. Ele tem prazer em nós, Ele tem alegria em nós, Ele nos guarda nesse lugar especial, nessa caixa de joias especial. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, eu preciso dizer a você que assim como Israel, na época de Malaquias, quando nós perdemos o fascínio pela presença dEle, quando nós começamos a entender a adoração como parte de algo ritualístico, como parte de algo que nós precisamos fazer, porque senão a nossa semana não vai ser boa, porque senão Ele não vai nos abençoar. Quando nós perdemos o entusiasmo de estar na presença dEle como povo, quando o nosso coração não anseia por entrar na presença dEle, por ser esse o momento mais especial da nossa vida, seja no nosso dia a dia, seja na oportunidade de nos reunirmos como povo para fazer isso. Quando canções se tornam apenas parte de um programa, onde nós estamos esperando que acabe logo, para vir a mensagem. Torcendo que a mensagem não seja muito longa, porque nós temos outras coisas para fazer. Isso não expressa que nós estamos dando da nossa sobra de devoção a Ele. Segundo o verso 12, as pessoas achavam uma canseira a adoração. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que essa comida é desprezível. E ainda, verso 13, e ainda dizem, que canseira. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a postura de Israel. E nós? Sabe, Deus diz através de Malaquias, no verso 10, que Ele preferia que tivesse alguém corajoso, um sacerdote corajoso, que fosse lá e fechasse a porta do templo e não deixasse ninguém entrar. Porque Ele preferia que ninguém estivesse ali, do que ter pessoas ali com essa postura. Olha o verso 10, ele diz, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Deus está dizendo para Israel, vocês acham que eu preciso disso? Vocês acham que eu preciso disso? Deus está dizendo a Israel, eu não preciso do desprezo de vocês.
Ele está dizendo para Israel que não era um favor que eles estavam fazendo ao Senhor para irem ali adorá-lo. Por quê? Porque no verso 11 ele diz que ele recebe essa adoração cheia de entusiasmo, alegria e vibrante em toda a terra. Olha o verso 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Será que a gente consegue compreender isso? Sabem, o Senhor ele é adorado em toda a terra. Se nós nos reunimos aqui em adoração, ou em qualquer outro lugar em adoração, isso é algo que nós fazemos com o nosso coração tomado de aborrecimento. O Senhor está dizendo para mim e para você, será que tem algum corajoso aí, que possa ficar lá na entrada e dizer, pode voltar para sua casa, hoje não vai ter nada aqui? Ele é adorado em toda a terra, ele não precisa de uma adoração que venha de corações que são tomados de aborrecimento por estarem na presença dele. Não precisa. Ele não precisa desse tipo de adoração da minha parte, ele não precisa desse tipo de adoração da sua parte. Como nós adoramos hoje aqui, como você cantou as canções que nós cantamos hoje aqui. Avalie o seu coração, como você fez isso, como você tem feito isso. Sabe o que eu tenho visto hoje em dia é um esforço tremendo por parte de um monte de lugares para fazer com que as coisas sejam bem animadas para a gente. E se não for assim, mas essa música de novo, esse tempo outra vez, não vai acabar, como é que fica isso? Veja, o Senhor diz, eu não preciso, não quero essa adoração. Ele não quer a sobra da sua devoção. Ele não quer a sobra da minha devoção. Ele não precisa disso. Ele não precisa. Os querubins e os serafins estão diante dele dizendo, Santo. E nós deveríamos dizer, junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os serafins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os serafins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os serafins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os serafins cantamos, Santo. 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 Oh Deus, perdoa o teu povo, Senhor. Perdoe o teu povo, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, quando nós achamos que a tua mesa é o aborrecimento para nós.
Perdoa-nos, ó Deus, quando nós damos ao Senhor o resto, Senhor, o resto da nossa devoção, ó Deus. Senhor, perdoa-nos, ó Deus. O Senhor é adorado em toda a terra. Há pessoas que andam, Senhor Deus, horas, quilômetros, porque entendem que têm que oferecer ao Senhor o melhor, ó Deus, da sua devoção. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, gere arrependimento no nosso coração. Gere arrependimento em nosso coração. Senhor, que haja em nós, ó Deus, entusiasmo, alegria, prazer em estarmos na Tua presença. Que esse seja o melhor momento do nosso dia, pessoalmente, e que esse seja o melhor momento da nossa semana, comunitariamente, Senhor. Porque o Senhor é adorado pelos serafins e pelos querubins. Tu és o Senhor de toda a terra, o Senhor recebe incenso, adoração, louvor. Em toda a terra. Então, Senhor, que nós não venhamos trazer ao Senhor das sobras daquilo que nós temos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor olha para nós e o Senhor nos considera, Senhor Deus, como joias preciosas. Somos nós que precisamos do Senhor. Somos nós que precisamos entender que a adoração, a oração, a ministração da palavra do Senhor, do poder do Seu Espírito são cruciais para a nossa vida. O convite do Senhor para nós sempre é um convite para restauração, sempre é um convite de amor, ao arrependimento, à mudança. Os profetas, eles não trazem uma palavra dura contra nós porque Deus quer trazer o juízo. Eles trazem uma palavra muitas vezes que é dura sim, contra nós, porque Deus quer trazer sua misericórdia, sua graça, o seu perdão. Então eu convido você nesse momento a se questionar, você que está em casa, você e Deus agora, um momento, um tempo de confissão, de pecado. Será que você está servindo sobras, dando os restos da sua devoção ao Deus Santo? Será que esse tempo de sentar na mesa juntos, como povo, não tem sido um tempo aborrecido para você? Um tempo onde você vem, talvez porque você entenda isso é minha obrigação, ou talvez você ache que se você não fizer, Deus não vai estar com você durante a semana. Querido, Deus merece o seu melhor, Deus merece o meu melhor. A mesa do Senhor nos lembra que Jesus veio para nos oferecer o melhor. Ele veio para nos dar sua vida. Assim nós podemos desfrutar de uma vida abundante. Então eu convido você, hoje, nesse momento, a lembrar-se da aliança eterna que o Senhor tem com você, mediante o sangue do Filho dele que foi derramado por você. A lembrar que se alguém merece sua honra, é Ele.
a temer mais a Ele do que as pessoas. Coloque o seu coração diante do Senhor essa manhã e diga para Ele: Pai, gera em mim, gera no meu coração um anseio por uma devoção abundante. Sabe, esse pode não ser o seu sentimento, mas peça isso a Ele. Se não é o seu sentimento, peça isso a Ele. Diga: Senhor, gere isso em mim. Me leve para esse lugar, Senhor, onde a minha devoção não seja um animal cego sendo dado ao Senhor, um animal manco sendo dado ao Senhor, mas seja uma primícia do meu coração. Que nesse lugar o Senhor derrame da sua vida em mim, para que ela possa ser derramada através de mim, no meu ambiente de trabalho, na minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu esposo, para os meus funcionários, para os meus patrão. Deus, não nos deixe ficar nesse lugar, onde o Senhor diz: eu não tenho prazer em vocês. Oferece esse tipo de vida para o seu trabalho e veja o resultado que vai ser. Oferece esse tipo de vida para os seus amigos e você vai ver o resultado que você vai ter. Oferece esse tipo de vida para o seu cônjuge e você vai ver o resultado que você vai ter. Senhor, nós queremos trazer o melhor para Ti. Diga para Ele essa manhã, diga para Ele hoje, nesse momento: Senhor, eu não quero mais dar a sobra da minha devoção ao Senhor. Eu não quero mais. Eu quero dar ao Senhor a minha primícia. Eu quero dar ao Senhor a minha vida como um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Ti. Que o Senhor tenha prazer em inalar. E esteja certo de que se você fizer isso, Ele está pronto para te responder. Porque essa mesa nos fala do sacrifício que Ele fez por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Quanto mais agora sendo filhos e filhas. Ele está sempre pronto. Quero chamar o pessoal da música aqui. Eu quero convidar você a se achegar a essa mesa essa manhã, com esse coração de arrependimento. A primeira resposta que nós damos no reino é arrependimento. Jesus diz: o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho. Sabe, arrependimento não é um negócio ruim. Arrependimento é um negócio bom. É a resposta certa que a gente tem para dar para Ele. A resposta ruim é o endurecimento do nosso coração. A resposta ruim é a gente ouvir o que o Senhor fala conosco e dizer: não, isso não é assim. Não, eu não aceito isso assim. Essa é a resposta ruim. A resposta boa é dizer: Deus, eu estou aqui quebrantado diante do Senhor. Porque eu sei que se eu vier assim, o Senhor vai me responder com seu amor. É disso que essa mesa fala. Do seu amor. Por mim e por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esses elementos diante de Ti. E nós queremos nos achegar a essa mesa hoje, com o nosso coração quebrantado em arrependimento. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes a gente tem dado a sobra da nossa devoção para o Senhor.
a sobra, Senhor Deus, da nossa atenção. A sobra, Senhor Deus, do nosso valor. Mas quando o Senhor quer nos julgar, o Senhor fica em silêncio. O Senhor não manda profetas. O Senhor só manda profetas quando o que o Senhor quer é perdoar, é curar, é restaurar, é libertar, é renovar. Obrigado por nos enviar profetas. Obrigado pela tua palavra que é profética. Obrigado por essa mesa que nos lembra que ela é o lugar mais especial que nós temos, o lugar da maior intimidade em devoção com o Senhor. Senhor, que nós não tornemos a sua mesa desprezível, que ela continue sendo cara para nós, porque ela nos lembra que o Senhor deu aquilo que o Senhor tinha de mais precioso para colocar as nossas vidas no teu porta-joia e dizer para as pessoas: vejam que joias lindas eu tenho como meus filhos e filhas. Perdoa-nos, Senhor. Somos o teu povo. Queremos ser contados entre aqueles que o Senhor vai dizer: eu tenho gente em toda a terra que tem grande prazer em mim, grande prazer em me adorar, grande prazer em ouvir a minha voz, grande prazer em me obedecer, porque nós seguimos os passos do teu Filho Jesus, que fez tudo isso em nosso favor. É no nome dele que nós oramos. Amém.